Bom, irmãos, culto de missão e como a nossa irmã diaconisa Andréa disse, né? Por mais que nos achemos pequenos, indignos, pecadores, e é verdade, somos, temos uma missão, né? Ouvimos muito que cada um de nós não veio à Terra à toa. Antes de termos vida, o Senhor já sabia de todos os nossos dias. E temos uma missão, sim. Mas eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre Neemias, que podemos colocar aqui como a missão dele foi reconstruir os muros de Jerusalém. Então vamos estar abrindo nossas Bíblias lá no livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptivamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, diante de tua palavra, para receber a tua mensagem, Pai, e guardá-la no coração, para que não venhamos pecar contra ti. Esvazie-me de mim neste momento, Pai. Sou totalmente dependente de Ti, Senhor, preciso de Ti. Que não viva mais eu, mas que Tu vivas em mim, ó Pai. A nossa oração em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Bom, irmãos, e chega essa notícia a Neemias. Mas quem é Neemias? Neemias, um jovem, entendido por alguns teólogos, uma média de uns 30 anos, mais ou menos, israelita, nascido na Babilônia ainda, e veio de Susã, terra também de Mordecai
Esther. Esther, que vem ser o livro seguinte. Eu gostaria até de deixar uma dica aqui. O livro fala principalmente das mulheres como tema principal. É um livro curto, de uns 10 capítulos, simples de entender, como todos os livros da Bíblia, é bom, né? Mas de fácil entendimento. E ele era copeiro do rei Artaxerxes, um rei bom. Dia desses, pela manhã, ouvimos a licenciada Isabel falar, né? Que a maioria dos reis, depois que o povo decidiu ser governado por reis, não eram bons. Mas esse aqui era um bom rei. Em determinado momento, quando o povo voltava lá atrás, como diz em Esdras, do exílio, né? Que eles passaram em Babilônia, esse rei liberou um certo dinheiro lá para que fosse reconstruído o templo e eles pudessem mais uma vez adorar. Bom, e Neemias está lá, né? De certa forma tranquilo, no lugar dele, chega essa mensagem para ele, de seu irmão, dizendo que aqueles que ficaram se encontram em grande miséria, sem dizer dos que foram levados, foram cativos ainda. E vemos aqui no capítulo 1, versículo 4, que depois de ele ouvir tudo aquilo, toda aquela tragédia, as portas queimadas, os muros derribados, para a gente ter um pouquinho de aumentar, ampliar nosso entendimento, a localidade da cidade não tinha madeira que eles utilizavam para construir as portas, né, ou os portais. Vinha de muito longe, madeira pesada e também era de difícil acesso. As pedras de tamanhos variados, algumas até precisando de muitos homens para transportar durante dias. Então, o inimigo realmente queria acabar com aquela cidade. Então, ele, depois de ouvir essa mensagem, ele assentou-se, chorou e se lamentou por alguns dias. E esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Não diz aqui quantos dias, mas também, uma coisa que fica bem claro aqui, é que ele não fica lamentando o tempo inteiro, que ele sai por aí, desordenadamente correndo, desesperado, não. Ele se assentou e chorou. Há momentos na vida da gente que não temos forças para fazer outras coisas. O que nos resta é sentar e chorar. Foi o que ele fez. Assentou-se e chorou. E até se lamentou. Ele, por amar o seu povo, ele devia estar imaginando, é conjectura aqui, até um pouco de alegoria. Muitos daqueles que foram ali, mantidos ali em exílio, e outros que se encontravam em grande miséria, provavelmente conhecido dele, parentes dele, até porque esse que voltava era um irmão seu. E ele se lamentou sim, por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante ao Deus do céu. Esse homem tinha fé e ele cria no Deus que ele servia, o Deus que estava tirando o seu povo daquele exílio babilônico. E a partir daí, do verso 5 em diante, temos aqui um modelo de oração, tudo divididinho, tudo bem organizadinho, cada coisa no seu ponto. Então a gente vê que esse homem era um homem centrado, era um servo fiel, a sua fé, a sua fidelidade, imaculada até eu poderia dizer, porque depois de passar por tudo aquilo, ele debulhou o que era necessário, se debulhou em lágrimas, chorou, se lamentou, jejuou e orou, né? Então, a partir do versículo 6, ele adora o Senhor. É o primeiro ponto aqui, que eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. Ele adora o Senhor, dizendo, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele não esqueceu em momento algum que ele tinha um Deus
e daquele que o seu Deus prometia a ele e que cumpria a todo instante. Mesmo em meio a todo aquele tumulto, aquele homem perseverava ali na fé. Essa foi a adoração dele. E depois, no versículo 6, ele começa a fazer uma confissão, a limpar o seu coração, a pôr para fora tudo aquilo que não cabia a ele, porque ele era um servo fiel. Mas como nós, também cometia pecados, a casa do pai dele cometia pecados. Então ele diz o seguinte: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E continua no versículo 7, temos procedido de todo corruptivamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então ele reconhece perante Deus que ele não é digno de nada, ele adora por ser um adorador, um servo fiel. Em seguida, ele confessa tudo isso, ele põe para fora, ele se esvazia, ele se livra de todo aquele mal. Eu não sei se ele imaginava nesse momento que o que acontecia era por conta do pecado, mas ele pôs aquilo tudo para fora. E aqui me chamou a atenção porque aprendemos na escola dominical, né, que devemos, em momentos, confessar os pecados uns aos outros, né? Tem sempre os mais chegados. Eu, particularmente, posso falar que eu tenho alguém que eu sempre confesso aqui, algumas coisas. Eu acho que não é novidade para muitos, é o diácono Marco. Não me desfazendo de ninguém, mas a gente se identifica bem um com o outro. Como diz ele, não muda nada. E é assim, eu me sinto à vontade, com o diácono Marco Aurélio, de abrir o meu coração. Mas aqui, ele nos mostra que ele abre o coração diretamente para o Senhor. Ele não poupa palavras, não dá voltinha, não enfeita, não. Ele vai diretamente e confessa: temos pecado contra ti, eu e a casa do meu pai, corruptivamente. Não temos sido legítimos, fiéis, temos andado contrário à tua palavra e tuas ordenanças. Então, foi adoração e confissão. A partir do versículo 8, ele já começa a lembrar das promessas que o Senhor fez. Não que o Senhor esqueça, mas ele guardou aquelas promessas no coração. Ele conhecia o Deus que ele servia. E começa a dizer o seguinte: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredizes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e a tua mão poderosa. Ele conhece a palavra do Senhor. Mesmo em meio a toda aquela revolta, portas queimadas, muros derribados, povo em miséria, ele não esquece, ele não desespera. Possa ser que ele estivesse até um pouco aflito, receoso pela vida daqueles que se encontravam lá ainda, dos que se foram. Mas ele não esquece, verdadeiramente um conhecedor da palavra do Senhor. Cria no Deus que ele servia. Então, nos dias de hoje, às vezes nos acomete pequenos dias maus, a adversidade, né? Vem, o dia mau vem e nos descontrolamos, perdemos o foco, confiamos em homens, colocamos a nossa saúde na mão de médicos e esquecemos do Deus a quem servimos. Esse Deus dos céus que ele diz aqui,
temível, grande, que guardas a aliança de misericórdia com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Ainda que falhos, fracos, infiéis, pecadores, guardamos os mandamentos do Senhor. Mas por que em dias de adversidade nós esquecemos daquele em quem confiar? Aquele que é o autor e consumador de nossos dias. Aquele que prometeu que deixaria um consolador até que ele voltasse. Por quê? O que nos leva a fazer isso? Somos diferentes de Neemias? Não. Temos passado aí podemos falar até da nossa nação, né? Mais generalizando, por momentos críticos. E às vezes nos apegamos, em vez de torcer, né? Uma linguagem bem popular, para que dê certo, por pura vaidade nós torcemos para que dê errado. Porque quem nós escolhemos não está no poder. Esquecemos que quem está no poder é o Senhor e consumador de nossos dias. Aquele que enviou o seu único filho para morrer naquele madeiro, aquela cruz, sinônimo de morte e morte de quem era transgressor, bandido, a pior morte. Aquele sangue derramado ali, naquela cruz, para pagar os pecados que nós mesmos devíamos. Não tivemos essa capacidade, não somos dignos de pagar aquilo que devemos. Já tínhamos uma dívida grande com Ele e Ele paga essa dívida novamente. É uma coisa que não dá para entender. Mas Neemias, em meio a toda essa turbulência, toda essa perda aqui, ele permaneceu ali. Ele sofreu? Creio que sim. Quem é que não sofre diante de um cenário desse? E lá no capítulo 11, ele torna-se objetivo. Ele diz o seguinte: Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus olhos, teus ouvidos à oração do teu servo, que é dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Ah, mas o cara era um simples copeiro. Tudo bem. Eu posso ser um simples motorista. Alguém aqui pode ser um simples médico, um simples pastor, um simples trabalhador de uma companhia municipal, um simples empresário. Mas Deus não olha para isso. Em momento algum, Deus olha para a nossa condição humana, nossos afazeres aqui neste mundo, onde estamos só de passagem, não somos daqui, somos forasteiros. Ele olha para aquilo que está no teu coração, a fé que te move, aquilo que te leva até Ele. É esse Deus que busca fazer você sorrir, não chorar. É esse Deus que mesmo em toda essa turbulência aqui, abre os olhos e direciona os ouvidos a este homem aqui, Neemias. Por que nós não somos um desses Neemias? Quem diz que nós não somos esse Neemias? O que nos difere desse homem? Ou até generalizando, todos esses homens da Bíblia. Nós somos diferentes, o Deus é o mesmo. Vivemos em época diferente, mas o Deus é o mesmo. As complicações diárias, as dificuldades que temos, pode ser que naquela época fosse diferente de hoje, mas são coisas que não nos atingem a todo instante. Eu não sei se é saúde, se é uma divisão na família, se essa
porta queimada que você tem, se é alguma mágoa do passado. Eu não sei se essas pedras que foram derrubadas foram para te atingir, se foi você que derrubou essas pedras em alguém. Eu só sei o seguinte, que esse Deus que nós servimos é infinitamente justo, amoroso e capaz para reconstruir tudo isso. Para Ele, as madeiras que você vai usar para reconstruir essa porta, pode estar longe, Ele vai providenciar. As pedras carregadas por muitos homens, se Ele quiser, Ele planta aquela pedra ali. Ele faz com que um homem só seja forte e carregue aquela pedra para reconstruir. Eu gostaria que os irmãos entendessem, da mesma forma que eu entendi, que não importa quem somos, se somos fracos, se temos pecados, o que importa é o Deus que servimos. O tamanho desses muros, dessas portas, não é nada para o Senhor. Ele reconstrói. Eu não sei o que tem, eu sei o que tem me afligido. Eu não sei o que tem afligido. Eu não sei de que exílio você vem, o que você está passando. A única coisa que eu conheço da sua vida é o Deus que você serve, que é o mesmo que eu sirvo. Deus poderoso, temível, grande, que guarda todos aqueles que o amam. Esta semana passada, tivemos um episódio triste, lamentável, que machucou muito a família. Moramos em sítio, como alguns sabem, são por volta de 7 casas, todos parentes, nos amamos, apesar das diferenças, vivemos num meio comum, procuramos harmonia, porque a harmonia é uma coisa muito boa, muito. Enquanto uma das cadelas que temos, pequena, temos 2, York, uma saiu para pastar, a outra, logo ao Júlia chamar, regressou, e tem uma cadela, são muitas cadelas no sítio, por volta de 10, se eu não me engano, cada um com a sua, 3, 4, um tem 2, o outro não tem, mas vivem em relativa harmonia. Minha sobrinha desceu para atender alguém no portão, que é comum a todas as casas. E a cachorra dela, a cadela dela anda um pouco agitada, uma cadela de porte grande, mestiça, mas um pouco agitada. E ao ver a pequenininha pastando ali, já tinha sido acidentada de uma outra vez, atropelada, ela tinha um pequeno ferrinho cirúrgico aqui dentro da parte traseira, juntando os dois ossos aqui, né? E andava com um pouco de debilidade, mas era feliz, corria, brincava, queria morder alguém também. Mas pelo porte dela, de ser pequeno, e a outra grandalhona, se estranharam, a grandona pegou ela pelo meio, sacudiu e jogou para o lado. Acordamos ao meio aos gritos, da minha sobrinha desesperada, pedindo socorro, desci correndo. A única coisa que eu me lembro de ter dito era para a Júlia e Simone não descer. Acudiram a minha sobrinha, que começou a passar mal com isso. E eu deparei com aquele animalzinho que eu amava tanto, arrastando as patinhas traseiras, sem conseguir andar. No momento eu só queria salvar aquele animal. Corri, gritei ao Yuri, pega a chave do carro, pega a chave do portão, peguei um paninho com cuidado para removê-la, ela ainda mordeu o meu dedo, mas muito velhinha, não tinha força para me ferir. E saímos com o carro ali, e mesmo em silêncio, mas em oração, Senhor, abre os nossos caminhos aqui para que cheguemos até a veterinária, que fica praticamente do outro lado da rua, menos de 1 quilômetro. A Simone saiu com o carro na contramão, ali é tumultuado aquele sinal do BRT para atravessar, mas ali já começamos a sentir a boa mão do Senhor ali. Um sinal que ninguém respeita, tudo parado, não vinha carro de lado nenhum. Um sábado pela manhã, é difícil isso, gente. Ela atravessou com o carro por ali, paramos na veterinária, abriram o portão, entrei com a cadelinha. Eu não posso fazer muita coisa, porque aqui não tem recurso. Corremos de novo para casa, pegamos documentos e saímos para a veterinária Andresa não, Alvorada, lá na Arthur Rios.
O animalzinho ali se esticava de vez em quando, a Simone dirigindo, ela já gosta de andar um pouquinho mais do que eu, né? Tem um pezinho pesado. E trânsito de sábado todo mundo conhece como é que é, né? O cara vai na padaria, leva uma hora para ir e voltar na esquina, andando muito devagar o trânsito. Olha, eu sei que eu me senti um navegador daquelas corridas de picape em meio a canavial de fazendas, né? Eu olhava assim, ela dirigindo, eu olhava, vai, acelera, vai, segura, vai. Conseguimos chegar lá. E oração constante, mesmo em pensamento, Senhor, Tu sabe de todas as coisas, Senhor, leva-nos em paz, Senhor, guarda esse animal, gostamos muito dele. Lá chegamos, fez todos os procedimentos, a situação não era boa. Mais tarde viemos a saber que a coluna dela foi quebrada ao meio. Mas a minha preocupação era outra, gente. O amor que eu tenho pelaquela família, pela minha sobrinha e o esposo dela. O animal a gente ama, tá, tudo bem. Não tem como comparar a vida de um ser humano. Mas eu só pensava, como é que vai ser meu relacionamento agora com a minha sobrinha? Como é que eu vou olhar para o Rafael? Como é que eu vou brincar com ele falando daquela barba dele? Como é que vai ser? Estou preocupado. Simone tem um jeitão dela todo especial. Chegando lá, na veterinária, a primeira coisa que Simone me falou: pede para a Genaí não me procurar por esses dias, não. Porque eu amo muito ela. Eu não gostaria de falar coisas que ela não merece ouvir. E não é isso que o Deus que eu sirvo quer que eu fale para ela. Então, mesmo em meio a todo aquele tumulto, podemos sentir a boa mão do Senhor ali em nossas vidas. É uma experiência, gente. Eu não quero comparar aqui com a perda de um filho, como eu já contei da outra vez que perdemos, comparar aqui com um acidente, com uma doença, com um filho que nós possamos ter que não tem correspondido à educação que nós temos dado, com a falta, de repente, do entendimento por conta da família. E passamos uma semana meio tumultuada. Eu confesso aos irmãos que eu estava me escondendo dentro de casa. Senhor, não deixa o animal dela descer, não, porque eu não sei, eu sou homem, eu sou pecador. Eu posso achar que eu tenho direito de tirar a vida dela da mesma forma que ela tirou a vida da minha pequenina. Não deixa que eu faça isso, porque eu amo minha sobrinha, eu amo seu esposo. E eu vi ali que eu posso chamar de comunidade, né? A gente brinca, fala comunidade dos Rosa. Eu vi aquela comunidade ali chorando o tempo inteiro, triste, preocupada com o que ia ser de nós naquele momento. Mas graças a Deus, porque a sobrinha respeitou o tempo da Simone, prenderam o animal. Vamos agora fazer uma reunião de condôminos para ver qual é a melhor coisa para fazer para aquele animal ali. Não acho justo ela tirar o animal dela dali. Não acho justo ela prender o animal dela num espacinho confinado, pequeno, que quem tem animal aqui sabe que você vai deixar o animal mais agitado ainda. Passou muita coisa ruim pela cabeça. Se fosse um daqueles idosos que mora no sítio, minha irmã mais velha, meu irmão mais velho, que está sempre lá, é pai dessa minha sobrinha, tem a dona Edicéia, que é a cunhada, isso é a sogra do meu irmão, que tem nos acompanhado aqui na igreja. E aí? Tem jovens igual Júlia, Letícia, e se esse animal tivesse pegado? Mas graças a Deus que ainda que em locais diferentes, mas adoramos e acreditamos no mesmo Deus. A mensagem que eu queria, o que o Senhor tem para deixar nessa noite é a seguinte: não importa a porta que foi queimada, não importa as pedras que foram derrubadas, o que importa é o Deus que pode e vai reconstruir tudo isso que você tem perdido, tudo isso que você tem se afligido. Pode parecer pouco o que eu falei para vocês aqui, mas mexeu com toda a família. E a gente sabe que quando a família não está bem, né, não vai nada bem. Você pode estar com problemas no trabalho, que em casa, quando você chegar, a patroa,
o esposo vai conversar, vai ver por outro lado. Mas quando é a família, literalmente é difícil lidar com isso. Mas o Deus que servimos é o Deus de Neemias, aquele a quem podemos adorar, confessar, crer em suas promessas e ser objetivo com Ele. Não precisa ter palavras bonitas. Naquele momento, daquela aflição, daquele socorro, só falava: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, sabes da minha vontade, mas que venha se cumprir o Teu querer nesse momento. Passamos por momentos difíceis em nossas vidas. Deus é o mesmo. Passamos por momentos alegres. Temos nos alegrado muito. Igreja bonita, o renovo que temos passado. Quantas vitórias, quantas promessas do Senhor têm se cumprido em nossas vidas. Quantas bênçãos temos recebidas, meus irmãos. Eu não estou falando de ganhar um carrinho, uma motinha, uma casa, uma piscina, uma casa de praia, não. Estou falando mais do que isso. Olha o tamanho dessa família. Tem crescido a cada dia. Daqui a pouco está chegando mais 10 bancos aí para confortar melhor. E sei que já vai ser poucos, eu creio. Daqui a pouco essa tenda vai precisar ser alargada para o lado, para cima, não sei. Horários de culto vai ser diversos. Temos o Rafa, a Jéssica aí, o Luiz, a irmã Crélia. Deus está preparando, gente. Deus está preparando. A nós só compete cumprir, aceitar aquilo que Ele tem guardado para cada um de nós. Pode parecer que doa nesse momento, mas Ele sabe o que é melhor. Tentar entendê-lo, a gente tenta. Eu não vou mentir, não deveríamos, mas tentamos entendê-lo a todo momento. Tentamos buscar explicação para o momento de dor. Tentamos buscar alguma coisa, como diz o irmão Nilson, precisamos de um Deus de carne às vezes, né? Quantos deuses de carne temos aqui? São todos nós. Precisamos estar juntos, uns ajudando ao outro. Neemias esteve aqui. Esse rei a quem ele servia. Artaxerxes. Não é Artaxerxes não, gente, é Artaxerxes mesmo. Um rei bom. Ele era um homem de confiança. Todo alimento e bebida que ia até o rei, ele provava. Mas era um rei bom. Eu não sei se eu queria estar na pele dele não, né? Se alguma coisa envenenada tivesse ali. Mas, quando Deus te escolhe para fazer a obra, para fazer a sua missão, Ele te dá meios. Se você vai andar a pé, andar muito, Ele vai te dar boas sandálias. Se você vai caminhar como o povo no deserto, Ele vai colocar lá uma nuvem para fazer sombra e uma coluna de fogo para você enxergar e te aquecer durante esse deserto que você possa estar passando. Mas sejamos como Neemias. Tiramos nossos dias, choramos o que temos que chorar. Oramos, jejuamos, até nos lamentamos. Mas quando viermos a levantar, seja com a disposição de reconstruir aquilo que, por algum momento, por algum motivo, foi derrubado ou queimado em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe com a porção dessa palavra e que possamos, no decorrer de nossos dias, amarmos uns aos outros. Grande mandamento que ele nos deixou. Amar o próximo como a nós mesmos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.